Comecei, então. Olá, bom dia! Sextou com S de saudade. Ai, isso, geografia. Bom dia, Daniel Carlos. Bom dia, Soraya. Cadê você, Soraya? Bom dia, Cecília. Milena, Bom Oi. dia. olha o que eu te mandei no chat, você vai rir, tá? Prometo. Ei, Soraya, sua linda. Bom dia. Tudo bom? Tudo certinho, Veio Soraya? te... Rafinha, bom dia, Rafinha. Sextou com S de saudade. Tem uma música assim, né? Sextou com S de saudade. Só 6 pedaços. Cadê você, Rafinha? Ô, tia, Hum. tem uma figurinha que a Milena mandou que é muito engraçada. É tipo um bebê, tia loirinha. É um bebezinho assim, ó, com a bundinha pra frente, escrito Bom dia. Eu já recebi. Bom dia, Júlia. Tudo bem, Jujuba? Dica de morango. Ei, Sossô, bom dia. Tudo bem? E agora pro negócio lá do Aham, desenho, só falta fazer o desenho. aham, eu vi, tá caprichado. Estou Tia, recebendo cada um mais bonito que o outro. também eu tô tentando fazer um estilo embaixo lá do negócio. E a folha é grandona lá. Aí eu tô tentando fazer um esquilo debaixo do negócio sei lá, porque uma vez eu desenhei um esquilo, ele ficou tão bonito, é igual meu short. Ele ficou tão Ah, bonito, só que eu fui passar maquiagem pra pintar, aí eu passei um pouquinho fora, estragou o desenho. bom dia, Benjamin. Benjamin também já me mandou a tarefa de português. Ana Clara, bom dia, Ana Clara. Margoto, bom dia. Vitória, bom dia. Quero você Olá! sentadinha aí. Ai, bom dia. Todos. Ah, tá, que gracinha. Desenho isso aí. A Clara e Sofia, vocês estão sem o Tia animalzinho Patrícia, ainda para pesquisar, né? Depois eu vou mandar no WhatsApp, tia tá? Patrícia, O nome do animalzinho que é para fazer tia a tarefa Patrícia, de português, tá? tia Patrícia. Fala, Margot. É pra mandar até segunda, né? Na próxima aula vocês já lerão em ordem alfabética. Aqui, você tá tudo aqui, ó. Benjamin já me mandou, ficou lindo, maravilhoso. Tia, tá fazendo Aham. ainda, né? Laurinha Casagrande, bom dia. Rafa, porque eu não tô te vendo, Rafa. Ô, tia, no mês falta colar a foto. Eu já acabo. Legal, né, a atividade? Sim, legal. E aí foi mais legal por causa do sorteio, cada aluno ficou com um animal diferente, não é? Então aí Tia, eu não cada queria um ficar vai com tubarão, eu saber. queria ficar com guepardo e o Becker roubou o guepardo. Eu queria ficar com o Flamingo, só que a Isabela pegou ele. Eu Por queria isso ficar que com a o Patrícia Guepardo. fez o sorteio para cada um ficar, porque aí cada um fazendo a leitura, a gente vai aprendendo mais sobre aquele animalzinho, sempre um Ô, tia, eu diferente. fiquei feliz que saiu o animal que eu queria. Boa sorte. Tia, eu tava desde aquela hora olhando pro golfinho. Ei, Yasmin, bom dia, Yasmin. Yasmin, eu te dei o nome já do animalzinho, né? Da pesquisa? Tia. Falou. Sim. Ok, Yasmin. Então Tia, falta. hoje a gente vai tentar imprimir a imagem, né, do golfinho. Tia, eu já pesquisei. Aham. Já terminei.
Vitória, quero você sentadinha igual os seus colegas, em frente ali do seu computador ou do seu celular, tá? Com o livro aberto, porque é como se nós estivéssemos na escola. Isso. Agora, vão desativando os microfones. Todos, né? Desativando. Ok. Davi Rui, bom dia, Davi Rui. Deixa eu ver seu rostinho lindo. Liga a câmera aí para eu ver seu rostinho lindo. Peraí. É legal que eu coloco vocês todos na minha tela aqui, olha. Aí eu vejo cada rostinho, acho coisa mais linda isso. Clarinha Grise, bom dia, Clarinha Grise. Isso, Rui, aí, coisa linda. Bom dia, Theo. Chegou. Tudo bom, Theo? Sim. Ok, sextou com S de saudade. É. Primeira vez que vai ficar sem ligar a câmera? Quero a câmera do Theo ligada, a do Davi Rui, do Benjamin. Eu gosto de ver vocês, gente. Ai. Marina também, bom dia, Marina. Bom dia, Isabela Heller. Isso, todo mundo com a câmera ligada, porque eu vejo vocês. Patrícia. Bom dia, Patrícia. Isabelita. Tudo bom? Patrícia. Oi. Tá faltando Benjamin. Aí, Benjamin. Tô Aí, aqui. cada criança uma mais. E eu tô de pantufa, meu pé tá frio. Tá fazendo frio hoje. Isso mesmo. Tia, E hoje eu vou pra história. tia, tia, Fala, Marina. eu não tô com muito frio por causa que como eu era do sul, lá já era bem frio, eu já tô acostumada. Verdade. E o que é frio para nós aqui ainda não é para você, né? Porque lá é muito mais, né? Sim, Verdade. tem calor aqui pra gente, deve ser muito calor pra ela. Todo mundo que é do sul fala isso, né, Marina? Eu conheço muita gente do sul aí fala. Aí eu falo assim, ai, tô com frio. Nossa, não acredito que você tá com frio. Patrícia. Bom dia, amore! Tia, Oi. geografia? Bom, meus amores, desativando então os microfonezinhos. Bom dia a todos. Sextou, né? Sempre a gente brinca. Sempre a gente brinca, né? Que sextou. A brincadeira nossa mesmo, né? Que tia Patrícia até canta sextou com S de saudade. Só 6 pedacinhos também, só para brincar um pouquinho com vocês, né? Então, nossa aula de hoje é Geografia, na página 100 e... Eu vou voltar, só para a gente fazer um resumão aqui, na página 134, bem rapidinho. Vocês sabem que a Patrícia sempre gosta de voltar um pouquinho para a gente relembrar, né? Fazer um mapinha aqui, assim, ó, na nossa cabeça, para a gente relembrar. Eu também vou compartilhar aqui o livro, tá? Para ficar melhor. Aqui, isso. Aqui nós vimos na aula passada, não é? E é interessante isso aqui, olha. Eu achei muito interessante, não? Não. É aqui mesmo. Achei bem interessante porque aqui, no capítulo 4, né, o tema, o Brasil não foi sempre assim. Então, se você olha o mapa hoje aqui, olha, atualmente, você vê como que é, né? A divisão política, os estados, os municípios, as capitais, tudo a gente sabe aqui, ó, na atualidade. Mas, na verdade, tudo começou aqui, ó, em 1530, né, quando os portugueses chegaram em 1500, era assim, olha, somente esse território aqui. Aí não tinha capital, não tinha estado, não tinha fronteira, não tinha nada disso, porque aqui, quem morava aqui só eram os índios, e aqui tinha muitas tribos indígenas. Quando a gente fala assim, o Brasil foi descoberto, aqui só tinha índio, a gente não deve generalizar para um tipo de índio, não.
Aqui tinha vários tipos de tribos, tá? Como se fossem assim, comunidades, tribos indígenas, tá? Depois, em 1763, nós vamos ver aqui, ó, que aqui, olha o atual. Essa pontinha aqui, tá vendo que tá reta? É esse aqui que é o Acre. O Acre não nos pertencia, pertencia à Bolívia. Não era terra nossa aqui em 1763, ainda era da Bolívia. Aí depois, né, o Brasil ocupou esse território aí, pagou uma indenização, dizem que foi muito dinheiro, acho que tinha uma politicagem por aí também, não é? Aí então, ó, hoje a gente olha o Acre aqui pertence ao nosso país. E aí nós vamos ver aqui na página seguinte, do território indígena, só tinha eles, não é? Então o território era indígena, para capitanias hereditárias. O que são capitanias hereditárias? Que nós vamos ver que Dom João III, lá de Portugal, porque, como vocês sabem, nosso país ficou muitos, centenas de anos pertencendo a Portugal, tá? Então, aqui, quando a gente vê esse mapa aqui, todas essas cores aqui são povos indígenas, vocês estão vendo aqui? Aí tem o nome deles, ó. Os Anuak de verde, Caribe, Cariri. Esse nomezinho aqui, como é que tá aí? Já a Patrícia tem que pegar o óculos. Charrua, G, Pano, Tucano, Tupi-Guarani. Então, cada cor daqui é uma tribo, é um povo indígena, tá? O de rosa quer dizer que são outros, que ainda tinham outros, não é? Então, veja bem aqui, olha, não tinha fronteira, não tinha delimitação nenhuma, estado, linha imaginária, nada, era tudo indígena. Né? A Tina, esse daqui é quem mesmo, da turminha do conhecimento? Lito, tia. Lito, né? Da litosfera. Ele fala aqui sobre isso, ó, os povos que aqui habitaram, que eram os indígenas ainda. E aqui na página seguinte, então, nós vamos ver o que foram as capitanias hereditárias. Esse desenho aqui explica bem, ó. Já a Patrícia vai fazer um resumo aqui. Aqui, nessa parte aqui do mapa, que nós estamos vendo aqui, ficava, então, a parte que pertencia a Portugal. Essa outra parte aqui pertencia à Espanha. E o que eles fizeram aqui? Uma linha, tá vendo essa linha vermelha aqui? Chamada de linha de Tordesilhas. Só que essa linha aqui, ela é imaginária. Tá? Ela só está aqui para a gente entender essa divisão. Tá? Prestem atenção que nós estamos falando da história do nosso país, hein? Essa linha aqui é a Ilha de Tordesilhas, que é uma ilha imaginária, que dividia as terras. Aqui desse lado, ao leste, pertencia essas terras a Portugal. Desse lado aqui ao oeste, pertencia à Espanha. Então, veja bem, quando os portugueses chegaram à América do Sul em 1500, eles ocuparam essa costa aqui, a costa brasileira, aqui, ó, nesse litoral. Tá? Tá prestando atenção, Sofia? Prestando atenção? Desativa seu microfone e olha para o livro. Os territórios, então, foram ocupados aqui desse lado pela Espanha e aqui pelos portugueses. O que eram as capitanias hereditárias? Eram essas faixas aqui ó, de terras, que o rei Dom João III, ele, primeiramente, quando chegaram aqui, não se preocuparam muito com as terras, não. Aí, quando a Espanha quis invadir aqui, olha, e pegar para ela, o rei de Portugal, Dom João, falou, epa, nós temos que fazer alguma coisa para ter essas terras aqui, que elas me pertencem. Achava que era dele, né? Então, o que ele fez? Dividiu esse litoral aqui em 15 áreas, 15 lotes de terra, que também foram chamadas de cismarias. Estão vendo aí? São 15, se você for contar aqui, ó, são 15. E vocês vejam bem que o Espírito Santo está aqui também, ó. Nós entramos porque nós somos
Nosso estado fica aqui no litoral, nós entramos nessa divisão aí também. Então, aqui no segundo parágrafo, vocês vão pegar o marca-texto. Aqui, nesse primeiro aqui, onde a Patrícia está com a setinha, olha. Portugal, nesse pedacinho aqui, ó. Portugal dividiu as terras no Brasil em capitanias hereditárias. Hereditárias vem do nome de hereditariedade mesmo, deixado de pai para filho. E aqui vocês pensam que ele deu essa terra aqui para qualquer um? Não, aqui eram pessoas de confiança do rei, não é? Pessoas nobres e que ele tinha confiança. Porque essas pessoas iam trabalhar aqui nessas terras e iam ter que pagar os impostos ao rei. Então, vocês grifem aqui. Portugal dividiu as terras do Brasil em capitanias hereditárias para facilitar a ocupação do território. Que dizia ele que ele estava passando por dificuldade, com um mau momento, não podia investir aqui no Brasil. Então, ele fez essa jogada aqui, ó. Vou dividir, então, as terras em 15 lotes, vou colocar pessoas da minha confiança para trabalhar ali, e aí eles vão plantar, o que eles vão fazer? Vão ter que devolver um imposto que naquela época era chamada de quinto. Então, eles tinham que devolver 1/5 do que eles produziam de imposto para o rei de Portugal. Ainda ele saía ganhando, né? Tá. E aqui eles não podiam vender nem nada. Como era hereditário, tinha que ser passado de pai para filho. Aí vocês vão grifar aqui também, olha. As capitanias hereditárias eram grandes faixas de terra que se estendiam desde o litoral até a fronteira do território brasileiro, delimitada na linha pela ilha de Tordesilhas. Essa linha aqui, que é imaginária, lógico, que não tinha, isso aqui é só no mapa para a gente entender essa divisão. Aqui é Portugal, aqui era Espanha, tá? Ok? Então, aqui essas pessoas que chegaram aqui de Portugal para cuidar dessas terras aqui, olha, as Cismarias, eram pessoas da nobreza, de confiança do rei. Então, eles iam aqui para explorá-las e povoá-las, ok? Olha, então tudo começou assim, tá? O rei de Portugal veio aqui tomar das terras por Portugal, aqui Espanha. Logo no início, um rei, né? Não deu muita moral para o nosso território. Aí, quando ele viu que a Espanha aqui já estava querendo tomar aqui, o que ele fez? Dividiu aqui, colocou o povo dele, os nobres, as pessoas de confiança, dividiu em 15 lotes de terra o nosso litoral, e essas pessoas, então, aqui iam cuidar, como se fosse cuidar, povoar, explorar a riqueza. Mas será que deu muito certo isso aqui? Vamos ver? Na próxima página vai ter aqui, ó. Muitos donatários não tiveram sucesso, grifem aí. Então, esses donatários que pegaram essas terras aí, esses lotes, muito foi insucesso, tá? Vocês sabiam que dessas 15, só 2 que deram certo? De 15, só 2 que deram certo. A de São Vicente e a de Pernambuco. Tá? Se a gente for olhar aqui, olha, dessas 15 aqui, ó, de 15, só de São Vicente, tá? Ó, São Vicente e de Pernambuco, ó, que deram certo, tá? As outras foi, ó, insucesso. Por que será que não conseguiram? Por que está nesse parágrafo, ó? Muitos donatários não obtiveram sucesso com suas capitanias. Por quê? Ó, grifem aí. Falta de recursos para investir, não tinha, não é? Falta de recurso. Ataques frequentes dos indígenas, eles atacavam, entravam em conflito, não é? Falta de experiência, as terras muito grandes, extensão de terra, não é? A distância de Portugal, má administração, falta de experiência administrativa, uns também que não demonstraram muito interesse. Então, não deu muito certo, tá? Então, vocês vão grifar esse parágrafo aqui que está explicando por que não deu certo. Tia, todo? Todo o parágrafo. Uhum.
Grifem aí. Ok? Aí, depois do Tratado de Tordesilhas não deu certo, veio o Tratado de Madrid, né? A linha de Tordesilhas deixou de existir, né? Então, as capitanias hereditárias também foram extintas, ó, em 1759. Não tinha mais essas capitanias hereditárias, esses lotes aí. Pronto, não deu certo, só 2 que deu certo. Foi extinto, e aí, então, toda a terra passou, com esse Tratado de Madrid, a pertencer a Portugal. Aí, o que aconteceu, então? Com o passar do tempo, esse território aqui brasileiro, né, do mapa que a tia Patrícia está mostrando, passou a ser ocupado por um número maior, bem gigante de portugueses. Então, ali, eles vieram em busca de riquezas, principalmente minerais, né? O ouro, nossa madeira, pau-brasil. Patrícia, Ah, Patrícia, eu lembro que quando eu fui para Ouro Preto, o guia que estava levando a gente falou um pouco sobre isso, sobre que os sim, portugueses queriam muito ouro e mineração. sim, nossa, aí foi passear e ainda aprendeu. Isso mesmo, a Minas Gerais, ali, Ouro Preto, Tiradentes, não é? Tem as histórias, assim, fantásticas sobre o nosso país, né? Os escravos, que ali aconteceu a mineração aurífera, que vocês vão ver depois, tá? E aí, então, passou a ser ocupado o nosso país pelos portugueses em busca da nossa riqueza. E aí, pessoal, lembra que lá em Ciências nós vimos sobre a Mata Atlântica, como ela está sendo devastada até hoje? Começou aqui, tá? Nessa época que os portugueses chegaram aqui, começaram a retirar o nosso pau-brasil e mandar para Portugal para tingir roupa, porque ele sai, né, uma substância vermelha, e aí é madeira de lei, madeira nobre, madeira que valia muito, então mandava para lá. E aí que começou a devastação da nossa floresta e da Mata Atlântica que está até hoje, tá? E aí, então, vieram as missões chamadas de entradas, que eram organizadas, lógico, pelo governo português. E os bandeiras realizadas por exploradores particulares. Aqui eram os homens chamados de bandeirantes, que eles adentravam, assim, as florestas, né? Em busca de índios. Os índios, obviamente, hostis, né? Porque, poxa, aqui é meu território, só tem índio, como chega essas pessoas? Então, eles se tornavam hostis, não é? E aí eles laçavam, caçavam os índios, porque os índios também, naquela época aqui, foram escravos, tá? Eles tiravam a madeira, levavam para as caravelas, tá bom? E aí, então, o Brasil, ó, em 1773, foi dividido em capitanias. Tá vendo como já tem uma divisão? Cadê o litoral aqui? Não tem mais capitanias hereditárias. Estão vendo? Parou de existir aquilo, não deu certo. Aí, só 2, né? Aí, olha como o rei dividiu em capitania, que era como se fosse assim os estados, tá vendo? Tá vendo já como que já começou a divisão? Oi. Tia, lá em Ouro Preto tem até um museu com as coisas que os portugueses usavam nos escravos. Sim, tem. Ô, tia, Sim. ano passado eu li sobre por que as árvores são cortadas. É porque as pessoas cortam as árvores porque elas querem ganhar dinheiro, por isso que elas cortam as árvores. Sim, com certeza. Tem isso lá no livro Por que, Como e Onde. Fala Isso bastante sobre os mamíferos, répteis. E aqui, toda essa matança da árvore que você está falando, começou aqui desde esse tempo, tá? Dos portugueses. E aí, de capitanias para as províncias. Então, aqui, olha a divisão das capitanias. Divisão de território, tá vendo aqui, ó? Um território, outro. Então, as capitanias eram essas divisões aqui, pelo rei de Portugal, em territórios. Tá vendo? Já começou a divisão. Então, veja bem do que era, né? Olha, a proposta primeiro do rei de Portugal, dividir em 15 lotes, não deu certo, nós vimos aí por que não deu certo, por causa da falta de experiência, não é? Por causa da falta de recursos, ataques indígenas. Aí pronto, então tá, o rei veio e
fez um outro tratado com a Espanha, que está aqui, olha, para resolver o problema, né, que ele queria expandir, invadir os territórios, fez um tratado de Madrid, a ilha de Tordesilha e as capitanias deixaram de existir, e aí, então, o rei de Portugal passou a comandar todo esse território e dividiu em capitanias. Tá vendo aqui, ó? Depois vocês vão ler o nome das capitanias, tá bom? E aí, de capitanias, aí foram acontecendo as transformações, né, pessoal? De capitanias para províncias, olha aqui, já está bem mais parecido com a atualidade? Já está bem mais parecido, não é? Então, aqui, ó, no século XIX, o território brasileiro passou a dividido agora em províncias, como se fossem os estados. Algumas já com um traçado territorial muito parecido com os estados atuais, não está mesmo, gente? Olha aqui já o sul, tá vendo? Ó, região sudeste já está bem parecido, já faltando muito aqui ainda, mas já está bem parecido. Em 1822, o Brasil se tornou um país independente de Portugal. Né? Agora, o Brasil ia tomar decisões por contas próprias, já não pertencia a Portugal, ele tinha uma autonomia, tá? Ó. E aqui o Lito fala uma coisa tão interessante, vocês leram aqui? Eu li, eu já grifei. Então, aqui, ó, que interessante, ó. Você sabia que o Uruguai já foi parte do Brasil? Na época em que foi declarada a independência, as fronteiras no sul do Brasil não estavam bem definidas, tá vendo? E isso gerou diversos conflitos durante muito tempo. A gente pega um mapa prontinho, né? Até parece que já existia tudo assim, tá? Tava tudo prontinho, né? Mas não, olha, se a gente for ler a nossa história, conhecer a nossa história, muita coisa. As terras que atualmente correspondem ao Uruguai, por exemplo, pertenciam à província Cisplatina, que vocês viram lá no outro lado, lá no mapa, e a parte do território brasileiro. E só em 1822 que tornaram independentes, formando um novo país, que é o Uruguai. Então, olha, o Uruguai já pertenceu ao nosso país. Patrícia, lembra que você falou de mineração, que eu falei também que os portugueses queriam ouro? Uhum. Então, olha o que eu lembrei que eu tenho lá de Ouro Preto. Tem uma pedrinha que a gente pegou lá na mina. Aí ela tinha umas lasquinhas de ouro aqui dentro dessa pedra. Ali conta muita mineração aurífera, né? Os escravos sofreram muito ali. Que depois do engenho da cana-de-açúcar, né? Primeiro eles foram... Ela tem uns aqui, ó. Sim, tô vendo. Porque a primeira atividade de tudo do Brasil foi a cana-de-açúcar, né? A primeira atividade econômica. Aí depois que veio a falência, aí, Cecília, começou a mineração aurífera, não é? Que nós vamos ver depois. Mas aí, quando a gente começa a estudar aqui, já dá vontade de falar tudo, né? De tudo que aconteceu, porque é muito legal estudar a história do nosso país. E aí, das províncias, né? Todo aquele território grande ali passou para os estados. Em 1889, o Brasil deixou de ser monarquia. Por que, tia Patrícia, era monarquia? Porque quem é que comandava o Brasil lá de Portugal? O rei Dom João III. Então, aqui nós já fomos comandados por um rei, nós já tivemos monarquia no início. Hoje nós somos uma república. Olha aqui, ó. O Brasil tornou-se uma república. O que aconteceu? Passou a ser governado por um presidente. E nós temos uma democracia, porque nós temos livre-arbítrio, né? Livre escolha de ir às urnas de 4 em 4 anos, não é? Votar para presidente, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores. Então, o Brasil aqui teve essa ruptura aqui de monarquia, que era comandado pelo rei Dom João III de Portugal, passou a ser república e nós passamos a ter uma Constituição nossa agora. Agora o Brasil cortou aquele cordão umbilical, né, que ele pertencia a Portugal, agora nós estamos livres.
livres, né? Quando se tornou república, o Brasil recebeu o nome de quê? República Federativa do Brasil, eu acho, né? Eu acho. Tá, mas aí se eu tô colocando a setinha aqui, ó. Tia, República dos Estados Unidos do Brasil. Hoje que nós somos República Federativa do Brasil. Mas, ó, quando ele se tornou, tá, Margoto? Aqui no iniciozinho ainda, tá? Quando ele se tornou, aí nós éramos o quê? República dos Estados Unidos do Brasil. Observe a organização do nosso país nesse período aí, ó. Ainda nós estamos sem o Acre aqui, ó. Tá estranho ainda, não é? Eu olho o mapa aqui, quando eu olho esse mapa aqui que eu não vejo o Acre, eu sinto falta dele aqui. Fica estranho essa reta aqui, não é? Aqui, ó, nós já temos o mapa de 1889, ó. Estão vendo aqui? Ó, já tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ó, todo o sul aqui, ó. Olha aqui o Espírito Santo, Minas Gerais, as regiões, olha. Falta muito aqui ainda. A divisão territorial em estados se mantém até os dias atuais. Mas o que mudou, gente? Aqui, ó, nós vamos ver aqui, olha, essas informações de 1903 a 1998. Vamos lá. Soraya, eu vou pedir para cada um ir lendo, tá? Soraya, vê aqui de 1903 para gente. Faz a leitura aí. Desative isso. Muito bem, Soraya. Junção do território do Acre antes pertencia à Bolívia. Isso, muito bem. Era pertencente à Bolívia, né? Então, vocês viram aqui? Esse mapa de 1889 não tinha o Acre, pertencia ainda à Bolívia, não era nosso. Aí que a Soraya leu aqui, ó, houve essa junção em 1903. Quando ele pertencia à Bolívia, agora ele pertence ao Brasil. 1960, Isabela Heller. O que aconteceu em 1960, Heller? Criação do Distrito Federal dentro do estado da Goiás para abrigar a nova capital do país. Isso, porque a capital do país já foi Salvador, Rio de Janeiro, né? Então, você vê essa mudança aqui em 1960, foi criado o quê? O Distrito Federal, que nós sabemos que é, né, que foi arquitetada, que foi planejada, desenhada, igual que fosse fazer uma casa, né? Que faz o desenho, a planta. Então, lá em Goiás, que ali ia ser a capital do nosso país. Deixa eu ver quem está com o microfone ativado aí, que está fazendo um barulhão. Aí, 1977, Laurinha, vamos grifando, hein? Importante isso aqui, ó. História do nosso país. Desmembramento do Mato Grosso e formações do estado do Mato Grosso do Sul. Isso, nós vemos aqui, ó, só o Mato Grosso, tá vendo? Tudo aqui, olha, a tia Patrícia tá fazendo aqui, ó. Tudo aqui era Mato Grosso. Agora, nesse daqui, olha, atual, nós temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Muito bem. Número 4, Caio. 1982. Formação do estado de Rondônia. Antes um território sob responsabilidade do governo federal. Isso. Olha, então, as formações, hein, gente? O que vai acontecendo, hein? Formação do estado de Rondônia. Antes, era um território que era de responsabilidade do governo federal, tá? 1988, Júlia. Júlia Guerra. Aqui, 1988. Em 1988. Tá. A formação do estado de Roraima Roraima. antes de
território sob responsabilidade do governo federal. Também formou-se aí agora Roraima, ó, Rondônia, Roraima. Rafinha, 1988, Rafinha, tá prestando atenção, né? Ó, tia Patrícia vê tudo aqui, hein? Ó, Desmembramento de Goiás e formação do Tocantins. 1988? É. Número E 6? não é esse, Tia, tô é o doida. outro. Mas tem 2, tia. Primeiro, ó, porque nós estamos seguindo aqui, olha, a ordem, ó. Primeiro foi aqui, que Júlia leu, agora esse aqui, seguindo a ordem, número 6. Formação do estado do Amapá antes de um território sob responsabilidade do governo federal. Isso. Ainda em 1988, Daniel Carlos. Desmembramento de Goiás e formação do estado do Tocantins. Isso. 1988, Theo, ainda, só que número 8 agora. O arquipélago de Fernando Que nome é esse? De Noronha, Fernando de Noronha. Nome estranho. Meu Meu pai já foi. Fernando de Noronha deixou de ser um território federal e passou a fazer parte do estado de Pernambuco. Isso aqui, ó, nós temos um arquipélago aqui, Fernando de Noronha, sonho de consumo, né? Conhecer esse lugar. É porque Fernando de Noronha é um lugar muito bonito. De uma natureza exuberante, não é? E aí, pessoal, nós vamos aqui, eu quero compartilhar com vocês um videozinho de tudo que nós falamos até agora, para depois nós fazermos a atividade aqui, tá? Então, vamos prestar atenção no vídeo, que é um resumão aí do que nós estudamos até agora. Então, vamos lá, hein? Atenção, hein? Que o vídeo é importante. Hoje o nosso resumo é de História do Brasil e vamos falar sobre capitanias hereditárias. Em 1534, o Brasil foi dividido pelo rei português Dom João III em capitanias hereditárias. As capitanias eram grandes extensões de terras doadas a portugueses, chamados então de capitães donatários, que eram passadas a seus descendentes. Pessoal, eu comecei, deu para ver? Só quero saber isso. Estava dando para assistir? Deu para ver sim, tia. Então, Deu para ver. Tá bom. Não, eu vou voltar, eu só queria saber. Tá. Então tá, achei que tinha travado. Nossa, eu fechei ele agora. Nossa, tia! Por que você fez? Tia Patrícia. Porque vocês... Na página 140, Goiás, Piauí, Minas Gerais e Mato Grosso. Resumos. A cada vídeo, você vai aprender sobre um assunto diferente de uma forma fácil, rápida e simples. Não se esqueça de se inscrever. Triste, eu não tô vendo nada. Nem eu. Não tá dando pra ver. Calma. Hoje nosso resumo Gente, só escuta. Brasil. E vamos falar. Já a Patrícia vai reiniciar aqui, tá? Porque sem querer eu apaguei aqui. Mas aí a gente vai voltar aqui. Tá dando para ver a tela? Joinha aí para a tia Patrícia. Sim, tá dando. Então vamos ver o resumão da aula. Curtir e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá? Hoje nosso resumo é de História do Brasil. E vamos falar sobre capitanias hereditárias. Em 1534, o Brasil foi dividido pelo rei português Dom João III em capitanias hereditárias. As capitanias eram grandes extensões de terras doadas a portugueses, chamados então de capitães donatários. Lembra que a Patrícia falou
As terras, olha, foram divididas, não é? Pelo rei Dom João III em capitanias hereditárias. Ó, tudo que está lá no nosso livro. Passadas a seus descendentes de forma hereditária. A terra situada ao leste do Tratado de Tordesilhas foi dividida em 15 capitanias. Mas por que dividir em capitanias hereditárias? A primeira causa era a grande extensão territorial do Brasil, o que dificultava sua administração. Soma-se a isso os limitados recursos de Portugal, que encontrava dificuldades financeiras no comércio de especiarias. O sistema já havia sido utilizado pela coroa com sucesso em ilhas do Atlântico, como a ilha de Açores. Haviam 2 documentos que regulavam o sistema. A Carta de Doação, que regulava a doação de terras aos capitães donatários, enquanto a Carta Foral fixava seus direitos e seus deveres. Aqui, pessoal, essa carta foral é como se fosse um documento, tá? Aqui eles tinham os direitos e deveres dos donatários, daquelas pessoas que iam cuidar daquelas terras, tá bom? Mas e quais eram esses direitos e esses deveres? Os direitos dos capitães eram de cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para trabalhar nas lavouras, doar terras, chamadas sesmarias, além de explorar os recursos naturais da terra. Em contrapartida, os donatários tinham o dever de pagar impostos à coroa, defender e colonizar as terras e desenvolver as capitanias com recursos próprios. Mas por que as capitanias não deram certo? Você sabe o motivo? Vocês sabem, se for responder, vocês até grifaram, né? Por quê? Lá no livro de vocês. As principais causas do insucesso do sistema foram a indisciplina dos colonos, os ataques indígenas, as incursões estrangeiras, principalmente de franceses, e a falta de recursos dos donatários face às grandes porções de terra. As capitanias hereditárias foram extintas em 1759 pelo Marquês de Pombal. Mas não se esqueça, as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram certo. Por hoje é só, pessoal, que ela ia falar ali, né? Então, vocês viram ali o videozinho? Bem resumindo tudo que nós trabalhamos até agora, tá? Então, quer dizer que o Brasil, quando fez a pergunta lá no início do capítulo, o Brasil não foi sempre assim? Aí, depois que nós vimos isso tudo, nós vamos responder, o Brasil não foi sempre assim. Não foi do jeito que eu cheguei, de quando eu nasci, e já estava tudo assim pronto, né? O mapa com as capitais, os estados, as regiões, tudo divididinho. Não era assim. Então, nós vimos que os portugueses, quando aqui chegaram, Dom João passou a tomar conta, os donatários aí cuidar, não é, das capitanias hereditárias, nós vimos que não deu certo, então ele fez um novo tratado, e o nosso país, então, foi se transformando, formando estados, municípios, capitais, não é? E formando o que nós somos hoje. Por isso que a gente fala que vive em transformação e é verdade. Nós vimos aí como tudo começou, não é? Então, lá na página seguinte do nosso livro, nós vamos ver a atividade. Vamos ver o que o Lito tem aqui para nós aqui, ó. Comparando os mapas, é possível ver que não apenas os nomes, mas também os territórios das unidades políticas administrativas mudaram. O Brasil teve seu território ampliado e dividido. Vocês viram ali, né? Mato Grosso, como Mato Grosso do Sul, Goiás, que agora tem o Distrito Federal, essas mudanças administrativas, políticas, não é? De diferentes formas de sua história. Essas mudanças ocorreram por diversas razões. E foram o quê? Primeiro, interesses dos governantes da época. Atividades econômicas desenvolvidas e sua importância para o Brasil. Formas de organização das populações e muitas outras coisas. Então, vamos lá. Vamos completar aqui, hein? Ao longo da história do Brasil, o território do país foi dividido de diversas formas.
em capitanias hereditárias, depois províncias e passou a ser estados. Províncias que eram os grandes territórios, dali formaram-se os estados. Então, vamos ver aqui, dessas 3 afirmativas aqui, qual que é a capitania, que são as capitanias hereditárias? Essa forma de divisão territorial surgiu quando o Brasil virou república, capitanias hereditárias? Essa forma de divisão territorial foi uma das primeiras utilizadas no Brasil. Por meio dela, os territórios eram divididos em aos donatários, que deveriam ser responsáveis pela exploração e pelo povoamento da região. Eu acho que esse é um. Bem, e esse aqui mesmo que Margot tu leu, essa última aqui, ó, número 1 aqui, ó. Capitanias hereditárias, é os que está escrito aqui. A primeira forma de divisão, lembra dos 15 lotes? Capitanias hereditárias era o quê? Aqueles 15 lotes que foram divididos. Então, por isso que essa daqui, ó. Quando o rei Dom João chegou, ele fez o quê? Dividiu em 15 lotes, chamados de capitanias hereditárias. Então, foi a primeira divisão do Brasil. Então, essa aqui é a número 1. E as províncias, número 2? Nessa forma de divisão territorial não havia tanta liberdade à tomada de decisões, pois era necessário submeter o governo central do Brasil, isto é, ao imperador. Muito bem, Clarinha. Isso aqui, número 2. Província, isso aqui. Era aquela divisão territorial que nós vimos lá no mapa, né? As divisões grandes, maiores. Então, número 3, estados. Lê aí, Milena. Essa forma de divisão territorial surgiu quando o Brasil virou república. A partir desse momento, leis e decisões poderiam ser tomadas nos territórios, desde que não contrariassem a Constituição. Muito bem, os estados, não é? O Brasil se tornou república, então agora tinha um mapa político, né, administrativo, em estados, municípios, capitais, isso mesmo. Então ficou 3, 2, 1, ao contrário. Corrigiram aí? Primeiro, 3, Patrícia, 2, 1. Vamos. na página 140, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Piauí estão escritos de outro jeito. Aham. Sim. Isso mesmo. Depois foi acertando até a transformação, né? Você vai fazer? Meio aportuguesado. Então, vamos usar aqui, ó, para encerrar. Ao longo do tempo, é possível observar que a divisão regional do Brasil mudou bastante. Lá na entrada do capítulo lá do painel, nós vimos, né? Mudou bastante. Marque um X na alternativa que mostra um dos motivos para essas mudanças. Posso ler a resposta, tia? As diferentes medidas que eram propostas pelos governantes na época. Muito bem, Clarinha Gris. Estudou, pesquisou, hein? Isso mesmo. Na alternativa é essa que Clarinha falou. As diferentes medidas que eram propostas pelos governantes da época. Muito bem. Tia, tinha marcado essa. Ah, parabéns. Tia, da página 132 a 141 ontem. Ótimo, uhum. São textos informativos que faz a gente aprender como era o nosso país. É importante nós, como cidadão, né, cidadãos brasileiros, nós sabemos a história do nosso país, compreender como está hoje, que transformações foram sofridas ali. A gente viu ali que o mapa, né, o primeiro mapa ali, onde só tinha indígena, não tinha nada de estado, nada de província, um rei que depois veio fazendo essas divisões, né, no nosso território, até chegar ao que era hoje. Já fomos monarquia, hoje somos república, né, nós temos essa liberdade de ir às urnas e votar, né, no que a gente acha que aquele é melhor, a gente estuda, os candidatos vão lá e votamos,
nós fazemos a nossa parte como cidadão brasileiro, não é? E nós queremos sempre o melhor para o nosso país. Tá bom, galera? Aqui acaba a nossa aula. É bom estudar a história do Brasil, né? Eu gosto. Então, olha só. Bota na raça dele. Não vê, né? Então, pessoal, ó, um beijo. Ia fazer chamada. Bom final de semana. E nada de ficar bem, se cuidem. Faz a chamada. Tchau, tia. Tchau, Yasmin. Tchau, tia. Tia, vai falando os nomes. Margoto, tchau. Tchau. Começou, galera. Tchau. Tchau, Belle. Tchau, Daniel. Tchau, Margoto. Tá me ouvindo, tia Patrícia? Não, tá, Yasmin? Tchau, Clarinha. Laurinha, vai colher café, Laurinha, esse final de semana, hein? Tchau, Cecília. Becker, beijo, Becker. Tchau, Davi, beijo. Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo, Sossô. Tchau, tia. Pode fazer a página. Clara, dá um sorriso aí, Ana Clara. Isso, quero que sorrindo. Tchau, vocês estão da Barra. Vai para a da Barra não, hein? Beijo, amores. Tchau. Tchau.